Agora sobre o mesmo assunto, vamos ouvir Boris Kazoy. Boris, e aí, você acredita que esse bombardeio da Rússia em solo ucraniano ainda, mas já se aproximando de uma região de fronteira com a Polônia, pode ser considerado uma afronta, uma provocação da Rússia para os países aliados à OTAN? Essa guerra como um todo é uma provocação não contra a OTAN, mas contra a humanidade. Essa guerra é uma guerra impiedosa, como todas as guerras, e o Molica mostrou o que está acontecendo, e nós temos visto as imagens aqui pela CNN da gravidade da situação. Agora mesmo ficamos sabendo que Kiev está sendo bombardeada pelo exército russo. O bombardeio nessa região é perigoso. Claro que eu não quero julgar, nem se deve julgar se ele é justo, provocação ou não. Ele tem seus perigos porque perto da fronteira com a Polônia, fala-se em 25 quilômetros, pode acontecer um erro e a Polônia ser atacada. Esses erros são comuns. Um foguete, um míssil, alguma coisa desse tipo, atingir uma área polonesa. E aí, como é que fica a OTAN? A OTAN deve responder, segundo o seu estatuto, se qualquer dos países membros for atacado. Então, o perigo reside na precisão desse ataque. Agora, bases militares na guerra, como disse o Molica, são alvos preferenciais. Eu tenho alguma esperança que a reunião de hoje, que será virtual, entre autoridades ucranianas e russas, comece a dar frutos que possam, pelo menos, preservar vidas na Ucrânia. Os russos, claro, atacam alvos civis, isso é previsto, não é sem querer. A Rússia tem capacidade para ataques extremamente precisos, como aquele que derrubou a torre de TV em Kiev. Então, esses ataques a civis visam pressionar os civis, visam quebrar o moral da população, quebrar o moral das tropas da Ucrânia. Ao que se sabe, invadir Kiev vai ter um custo material e humano muito grande para as tropas da Rússia. Por enquanto, eles estão agindo à distância, estão cercando as cidades. O mesmo tipo de guerra que eles adotaram na Geórgia e na Crimeia. É um comportamento, é uma tática militar que a Rússia adota na sua escola de guerra, aliás, muito desenvolvida. Continuamos com uma guerra que é uma tentativa de conquista da Rússia, conquista de terreno, porque ela quer que duas áreas que estão sublevadas se tornem independentes, tão independentes quanto possíveis, e que a Ucrânia se ajoelhe e funcione como uma espécie de Estado tampão, um Estado escravizado para o resto dos tempos, em função do que a Rússia imagina que sejam os perigos proporcionados pela OTAN. A OTAN só está perto da Rússia porque os países que formavam a antiga União Soviética pediram em tom de socorro, porque sabem, conhecem, viveram os planos antissoviéticos, anti-tsaristas,
para a conquista de toda aquela região, fazendo retornar um império que é saudoso na cabeça de todos os russos. E também agora, nesse instante, uma demonstração para o público interno de que a Rússia é forte, vigorosa, tem um exército que funciona, tem um exército vencedor, enfim, um fator agregador dessa verdadeira ditadura exercida pelo presidente Putin. Agradeço também, Boris Casoy.